Fala, rapaziada do YouTube, beleza? A gente já tá chegando aqui próximo ao final do mês de abril, então eu vim aqui para mostrar para vocês os aportes, né? As movimentações que eu fiz na minha carteira agora nesse mês de abril. Rapaziada, eu não sei se eu tô mal acostumado, né? Tomando como base lá os preços dos ativos em dezembro de 2024, ali janeiro desse ano de 2025, mas aqui eu tô sentindo que tá tudo muito caro na bolsa, né? Os ativos eles estão tudo muito caro. Tem fundo imobiliário que eu ia comprar agora, que já está com seu preço no mercado, chegando ali próximo ao seu valor patrimonial, o que até pouco tempo atrás era algo que a gente via como muito distante de acontecer. Tem fundo até que está com seu valor no mercado mais alto do que o seu valor patrimonial, né? O seu P sobre VP está acima de 1. E eu confesso para você que eu estou sentindo até saudade do Haddad, rapaziada. Cadê o Haddad? O Haddad sumiu, não fala mais uma besteira, né? Não fala mais sobre um Pix, não fala mais sobre uma regulamentaçãozinha, uma taxação. Inclusive, rapaziada, olha só isso, a gente viveu para ver isso. Eu tô sabendo que o Haddad, ele tá defendendo que a economia do Brasil ela cresça menos com impulso fiscal e mais com investimentos privados. Cadê o Haddad que eu conheço, né? Tô zoando, rapaziada, tô zoando. Obviamente que eu tô brincando aqui, né? A gente deve só comemorar, né, por essa recuperação do mercado. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês onde eu coloquei o meu dinheiro nesse mês de abril, né, em quais ativos eu estou aportando. Eu vou falar também um pouco sobre alguns eventos econômicos que estão acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, eventos esses que foram decisivos, né, na minha tomada de decisão de quais ativos eu aportei, né, na minha estratégia de investimento diante dessas circunstâncias que se apresentaram. Então fica nesse vídeo até o final, né, que tem muita coisa legal aqui, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Mas já deixa aqui nos comentários em quais ativos você fez aporte agora nesse mês de abril. Vamos embora que tem muita coisa para mostrar para vocês. Vamos começar nossa análise econômica do exterior aqui falando sobre os Estados Unidos. Eu acho que todos vocês estão acompanhando nessa confusão que virou essa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. A relação comercial entre esses países, ela hoje está completamente tomada aí por incertezas. Depois de uma longa sequência de escaladas de aumento de tarifas e retaliações em cima desses aumentos de tarifas, com os Estados Unidos aqui chegando a aplicar 145% de imposto sobre os produtos chineses, me parece que os Estados Unidos ele está sendo desfavorecido diante desse embate econômico. O Trump ele chegou a anunciar recentemente aqui, né, que recebeu ligações do presidente da China para chegar a um acordo sobre esses tarifaços, dizendo ele aqui ter avançado nessas negociações e está bem otimista, né, com relação a um acordo entre esses países. Mas parece que não foi bem assim que aconteceu. As autoridades chinesas negaram essas negociações com os Estados Unidos e exigem, na verdade, né, o fim dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos na China para que se inicie as negociações com os Estados Unidos. Então, ao meu ver, isso significa uma demonstração ali de força, de resistência e de estabilidade do governo chinês. O Trump ele parece ter cedido a essa queda de braço tarifária e muito disso ocasionado por uma pressão interna, né? Por uma pressão dentro do próprio Estados Unidos. Essa mudança de tom aqui do Trump, ela veio logo depois de uma reunião entre o governo e grandes varejistas americanas aqui para discutir essas tarifas, né? Eles expressam enormes preocupações com esse aumento tarifário. Além disso, existe também uma preocupação com o aumento da inflação nos Estados Unidos e uma queda de Wall Street. Então é bem complicado, né? De um lado a gente tem os Estados Unidos, onde é um país totalmente democrático. O presidente ele tem 4 anos para demonstrar para a sua população que as suas políticas elas são benéficas para o país. E do outro lado a gente tem a China, que não é bem uma democracia, né? É um país que o presidente ele tem mais facilidade de controlar essas pressões internas. Então nesse embate, os Estados Unidos é que saem em desvantagem, né? O país está sangrando aí com a possibilidade de recessão econômica cada vez mais real, uma possibilidade também de um aumento de desemprego nesse segundo semestre. E a China, né? Ela está lá com seus dados não tão claros, não revela muita coisa. Então, nesse cenário, eu acredito que os Estados Unidos ele leva desvantagem. Bem, nesse embrolho todo, o Brasil ele pode se beneficiar aumentando as suas exportações de grãos, né? Grãos como soja, milho e outros produtos também, como carne e algodão, lá para os chineses, né? Principalmente para os chineses. E também a gente pode exportar um dos poucos produtos de tecnologia que a gente tem exportado, que são aeronaves comerciais que poderiam ser vendidas aqui, poderiam ser enviados para os asiáticos. Isso pode ser uma boa notícia para quem investe nessas empresas de commodities desses setores e também pode trazer benefícios aqui aos fiagros. Olha aqui, ó, as ações da JBS, da BRF
Marfrig já tiveram aqui nos últimos 30 dias valorizações significativas, né? Já no Brasil, a inflação prévia desse mês de abril, né, o famoso IPCA 15, ele foi de 0,43%, ou seja, houve uma desaceleração em relação ao mês passado, ao mês de março. Então, no mês de março, a inflação prévia, né, o IPCA 15, foi de 0,64%. Lembrando que a inflação oficial, ela só sai quando o mês ele é finalizado. Então, no mês de março, a inflação oficial foi de 0,56%. Mas essa prévia, ela nos dá aí um indício, né, se vai ter um crescimento ou uma redução desse índice, dessa inflação. Agora, em abril, a inflação está sendo pressionada principalmente pelo aumento aqui de alimentação e de bebida, quase 1,2% de aumento. E isso significa que a alta dos juros está surtindo efeito, né, e que o próprio Banco Central ele já deve desacelerar essa alta da Selic nas próximas reuniões. Então, a gente vai ter uma reunião do Copom agora no dia 7 de maio, a gente vai ter outra em julho e possivelmente a gente já vai começar a ver uma desaceleração desse aumento dessa taxa. Então as apostas aqui são para um aumento da taxa Selic em 0,5% agora nessa reunião de maio e o Copom de julho, né, talvez no Copom de junho a gente já tenha um aumento de 0,25% ou talvez até uma manutenção da taxa Selic. As taxas de juros futuros elas já estão em queda aqui, como a gente pode ver, devido às ações do Banco Central, o que se somado a uma queda da taxa Selic no segundo semestre desse ano, a gente vai criar aí um ambiente perfeito, né, para uma forte valorização dos fundos imobiliários das ações. Em contrapartida, né, o que vem ganhando destaque no Brasil é um aumento aqui na queda da popularidade do governo Lula, né, que não para de ter seu nome envolvido aqui em problemas de corrupção. Isso tem minado a sua popularidade, né, e aumentado o risco de ainda mais gastos com marketing aqui para recuperar essa popularidade. Então, a partir do segundo semestre desse ano, ao meu ver, a gente já vai ver um aumento nos gastos para recuperar essa popularidade do governo e também um gasto com campanhas políticas, né? Afinal de contas, as eleições já são no próximo ano, né, já estão batendo na porta aí e muito provavelmente a gente vai ter um aumento de gastos com a campanha, como sempre acontece em todos os governos. Então, isso também gera uma possibilidade de manutenção da inflação em patamares elevados. Então vamos acompanhar isso tudo de perto para a gente ver como vai se desenrolar. Porque assim, essa inflação ela só está alta hoje porque houve um gasto excessivo no passado. Então essa inflação de hoje era um reflexo de uma má gestão financeira, né, de uma má gestão do dinheiro no passado. Então se a gente aumenta os gastos agora, segundo semestre desse ano, a gente só vai ter o reflexo, a gente só vai sentir os efeitos disso lá na frente. Então, não é de se espantar que a inflação ela se mantém em patamares elevados por ainda alguns anos. E aí fica aquela pergunta, né? E aí, será que o Brasil ele ainda aguenta 1 ano e meio, né, nesse mar de corrupções que a gente está vivendo aí? Agora, foi 6 bilhões, né, do INSS. Já foi 14 bilhões da Previ. Alguém se aposenta nesse país ainda? Então, a gente só tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a previsão previdenciária no Brasil ela não é das melhores. Então esse é um resumo básico aqui do que aconteceu na economia, né, os pontos mais importantes. Novamente eu digo, né, é chato, mas é necessário a gente saber o que está acontecendo tanto na economia do Brasil quanto do mundo. Pelo menos o básico, né, já que isso pode afetar nossas decisões de investimento. E diante desse cenário que está se desenhando aí no Brasil e no mundo, eu resolvi me posicionar da seguinte forma, né? A minha pretensão era concentrar os meus aportes em fundos de tijolo. E por quê, né? Como os juros futuros, né, os juros lá para 2027 e 2028, eles estão indicando aqui uma queda, se somado a uma queda da taxa Selic, que já está sendo prevista agora para o segundo semestre desse ano, é muito provável, né, que a gente tenha uma valorização desses fundos de tijolo e isso pode sinalizar uma volta à realidade. Ou seja, os fundos imobiliários, né, com as suas cotações na bolsa acima do seu valor patrimonial, esses fundos eles já voltam a fazer emissões de cotas, a fazer investimentos, enfim, voltar para a sua normalidade. Então a gente precisa se posicionar o quanto antes, porque se esse cenário ele fosse confirmando, as cotações desses fundos imobiliários elas vão ficando cada vez mais caras na bolsa e não é nosso objetivo comprar as cotações desses fundos mais caras. Inclusive, isso já está acontecendo, né? Os fundos eles tiveram uma recuperação significativa nesses últimos 4 meses. O HGRU11, né, que é um fundo de tijolo, ele se valorizou aqui quase 10%. O BTLG11 também é um fundo de tijolo, se valorizou mais de 10%, o LVBIO mais de 17%. Isso a gente vê, né, na maioria dos fundos de tijolo que possuem bons fundamentos. Já os fundos de papel, né,
tanto os indexados em CDI quanto os indexados em IPCA, eles vão depender bastante, né, de como a inflação e a taxa Selic ela vai se comportar dentro desse período. Se a inflação ela recua e volta para sua meta, que é de 4,5% ao ano. Então, hoje, a inflação ela está aqui em 5,49%. Mas se ela volta para essa meta aqui de 4,5%, e se tem somado também uma redução da taxa Selic, que é o que é esperado, a gente vai ter aqui uma redução nos rendimentos entregues por esses fundos de papel. E, por consequência, a gente vai ter aqui uma redução do interesse por esses ativos por parte ali dos investidores. Mas veja bem, eu estou falando aqui de uma redução do interesse por esses ativos e não uma queda da cotação deles, beleza? E, claro, se esses cenários aqui eles se concretizarem. Se a inflação ela se mantiver mais alta no futuro, o que tem grandes chances de que isso aconteça, esses ativos aqui eles vão pipocar na bolsa. Bem, pensando nisso, esse mês eu fiz um aporte aqui no BTLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo aqui do segmento de galpões logísticos. Eu comprei aqui 4 cotas dele. Comprei cada cota pelo valor de R$ 95,58 cada cota, um pouco abaixo aqui do meu preço médio. Eu comprei essas cotas aqui no dia 8 de abril e hoje, né, o valor dele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é esse aqui, ó. Então já está aqui, ó, fora do meu preço limite de compra, né, embora ele ainda esteja aqui abaixo do seu valor patrimonial. Para o meu preço teto estabelecido, já não dá mais para comprar. Então agora, né, é esperar, né, abrir no futuro uma nova janela de compra, né, esperar que ele baixe o seu valor e abra ali uma nova janela de compra para que eu possa fazer novos aportes no BTLG11 no futuro. É um fundo que eu pretendo sim carregar para o longo prazo e aumentar ainda mais, né, a minha posição nele. Eu investi aqui também no RBVA11, né, que é um fundo de renda urbana, é um fundo de tijolo também de renda urbana. A gestora dele não tem feito um trabalho assim que me deixa 100% seguro, né, me deixa 100% confiante neles. Mas assim, né, ao meu ver, ele é um fundo que possui um potencial enorme, né? Os imóveis que tem dentro ali do seu portfólio possuem um potencial enorme. Então por isso, né, que eu permaneço com ele aqui em carteira, embora com a posição bem pequena, mas eu mantenho ele aqui em carteira. Então eu comprei aqui, ó, ainda no dia 8 de abril, eu comprei 3 cotinhas dele, né, comprei cada cota aqui pelo valor de R$ 80,60 e hoje a sua cotação no mercado está nesse valor aqui, ó. No dia 24 de abril eu comprei aqui 4 cotinhas do AFHI11, né, um AFHI11, embora ele seja um fundo de papel, ele possui uma gestora que eu gosto muito, eu sinto muita segurança nesse time de gestão. Então, como é um fundo aí que eu pretendo levar para o longo prazo, eu resolvi aportar aqui um pouco nele também. Eu comprei cada cota do AFHI11 pelo valor de R$ 92,00 e hoje ele está com esse valor aqui no mercado, ó. Aqui no dia 25 de abril, seguindo a minha estratégia de investimento no exterior, eu fiz mais aportes aqui em ETFs e em REITs. Não adicionei nenhum ativo novo, né? Apliquei nos mesmos que eu já tinha em carteira. Então eu coloquei aqui, ó, $30 no rate Return Income. E o ticker dele aqui, ó, é o O. Então com esse valor eu consegui comprar essa fração aqui desse REIT. Pretendo seguir aportando só nesse REIT e quando eu alcançar o valor de $500 nesse ativo, nesse rate, eu vou adicionar outro rate na carteira que provavelmente vai ser o STAG. Então eu vou precisar ver como é que vai ficar aqui, né? Qual vai ser o resultado desses embates econômicos aqui entre esses países, mas tudo indica que seja isso mesmo. Então ainda no dia 25 de abril eu aportei aqui no ETF de S&P 500 que eu costumo aportar, que é o IVV. Eu apliquei aqui $25,88 nesse ETF e com esse valor eu consegui comprar essa fração aqui, ó, do IVV e sigo aumentando a minha participação nele. E por fim, eu apliquei aqui também $30 no ETF SCHD. Também foi no dia 25 de abril e com ele, né, com esse valor eu consegui adquirir essa quantidade aqui desse ETF. Ele estava em queda nesse dia que eu comprei, né? Então dessa vez eu consegui adicionar uma fração um pouco maior desse ETF. Ainda esse mês eu adicionei 15 ações da Petrobras na minha carteira, né? Eu não vou me estender aqui muito do porquê eu coloquei Petrobras na carteira, né? Porque o motivo por ter colocado por si só ele merece um vídeo. As ações da Petrobras aqui, elas estão nos seus menores preços dos últimos 12 meses. Dessa vez essa queda na Petrobras ela não está relacionada a um problema interno da empresa, mas sim aqui a uma queda no valor do barril do petróleo. Olha aqui, ó, o petróleo Brent, ele teve aqui uma queda nessas últimas semanas, e muito disso, né, causado por essa guerra tarifária entre a China e os Estados Unidos, e por isso, né, o valor das ações da Petrobras, como já era esperado, né, ele também caiu. Isso abriu uma oportunidade de aporte. Obviamente que eu sei dos riscos dessa empresa, sei que se trata de uma estatal que é controlada pelo governo, que já teve o seu nome várias vezes envolvida, né, em problemas de corrupção. Até por isso, eu não pretendo ter mais de 1% do meu patrimônio alocado na Petrobras, porém eu criei posição nessa empresa por ser uma empresa que é inegavelmente importante, né, pelo seu porte, ela é importante para a Bolsa e para o mercado brasileiro, e também pelo que ela pode oferecer, né, lá em 2027, 2028,
quando a gente espera aí novos ventos para o Brasil. Então eu já quero estar posicionado nela aqui e com bons preços de compra, né, quando a gente chegar lá. Essa está sendo a minha visão nesse momento, né? Essas foram as minhas estratégias de investimento nesse mês. Mas agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários onde você aportou, né, em quais ativos você aportou agora nesse mês de abril e principalmente o porquê de você ter escolhido esse ativo. Então deixa aqui o seu ativo e a sua justificativa para a gente discutir em cima disso. Eu peço que você deixe o seu like, né? E se você quiser me acompanhar, né, ver mais vídeos como esse, inscreva-se aqui no canal, né, que você vai ser notificado assim que sair vídeo novo. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!